vez foi a partir da sedução da serpente. Você não vai ver isso depois de Deus dar ordem e na sequência a Eva alimentar o desejo. Você vai ver esse desejo depois da sedução. Porque, veja bem, a serpente não chegou com o fruto dando para ela. É como será a marca da besta, fazendo um paralelo entre passado e futuro. A marca da besta não pode ser uma imposição do anticristo. Porque seria fácil ele impor a marca da besta e fazer com que todos fossem marcados. Não. A questão do pecado, ela nasce da vontade deliberada de pecar. E é por isso que, por exemplo, o anticristo ele vai seduzir a população mundial a aceitar a marca da besta. De que forma? Escassez de alimento, escassez de água, tirando todos os benefícios, para que a pessoa procure a marca para poder ter os benefícios. E dando benefício, porque Satanás ofereceu isso aí, né? Sim. Ofereceu para ela benefício. É a mesma artimanha do jardim. Então, não havia em Eva o desejo de desrespeitar a Deus. Mas a partir da sedução, houve esse interesse. Houve-se interesse entre olhar, desejar, tomar e comer. Houve todo ali uma alimentação dentro dela. Então, todo pecado obedece essas regras. Primeiro o pecado seduz. Após a sedução do pecado, essa sedução vai fazer com que desejos, sentimentos venham a aflorar na pessoa. E a partir desse desejo vai formar uma força dentro da pessoa. E essa força vai levar a pessoa a executar a ação de comer, de tomar o fruto. E a partir daí, a queda é inevitável. Porque enquanto estiver no campo da visão e no campo do desejo, ainda existe solução. Ainda há tempo de fuga. O problema é quando vai para tomar e comer o fruto. Consumiu, aí já foi. Consumiu uma vez, já tem do que te acusar. Exatamente. Porque veja bem, a gente não pode, a gente não tem esse poder de filtrar o nosso olhar e o nosso desejar. A gente não tem esse poder. A gente encontra esse poder em Jesus. Se revestindo. Exatamente. Aí a partir do devocional, oração, leitura bíblica, jejum, em Jesus nós conseguimos filtrar esse olhar. Porque veja bem, gente, diante de uma sociedade tão liberada, eu trabalho à noite, gente, eu vejo pessoas nuas na rua. Não precisa ir muito longe não, desce para esses bairros aqui de baixo. Você passa, por exemplo, na Avenida Nazaré, aqui no Ipiranga, aqui próximo, de madrugada, tem gente pelada, nua lá. Você vai em Santo André, na Industrial, tem gente nua, se masturbando, entendeu? Oferecendo seus corpos. Então, você vai numa padaria, você encontra lá situações em que você dá de cara, tanto para o lado feminino quanto para o lado masculino. Então você não tem esse poder de filtrar o olhar. Agora, em Jesus, e aí entra o poder da graça, em Jesus nós temos a força necessária para não deixar aquilo que olhamos fazer com que desejos e vontades venham crescer, se concretizar dentro de nós. A gente, infelizmente, vivemos uma luta. Nós temos a nossa luta no campo espiritual, nós temos a nossa luta no campo físico, nós temos a nossa luta dentro de casa, nós temos a nossa luta dentro do casamento, mas existe uma luta, todas essas lutas que eu acabei de falar, elas terminam. Um problema espiritual passa um período e você supera. Um problema, uma guerra, um problema no campo físico, você supera. Mas existe uma guerra que ela não vai terminar até o dia em que nós estivermos com Jesus, que é a luta contra o pecado. Essa luta, nós não temos como fugir dela.
Pecado não temos. Ele está servido como bandeja. Sim. A todo instante. Não temos como lutar. Não existe uma pessoa que diga que não peque. Se disser, não a peque. Bíblia mesmo diz isso, né? Se disser, estamos mentindo. E por incrível que pareça, querendo ou não, essa luta contra a nossa natureza é justamente 90% dos nossos pecados. Eu tinha um sério problema com isso. Até eu chegar em 1 João e ler que se eu pecar, eu estou fazendo mentiroso, mas quando eu pecar, eu tenho um advogado fiel. Até eu chegar aí, eu sofria muito. Sim. Porque é aquele negócio do pecado. Eu pequei, eu estou pecando, eu estou pecando, eu estou no pecado, eu estou pecando. Por mais que eu não lute, os meus olhos, a minha mente, as minhas mãos, os meus Só que a gente precisa entender uma linha tênue nisso aí. Nós temos essa luta? Temos. Só que a gente precisa entender que não será nós que venceremos essa luta. Mas temos que tentar. Porque, veja bem, eu vou explicar. Martinho Lutero, ele tinha essa guerra contra si mesmo. Ele achava que ele poderia vencer a sua natureza pecaminosa fazendo sacrilégios, cumprindo rituais, mortificando o seu corpo, porque ele achava que fazendo isso ele alcançaria de Deus o perdão. Quando ele entendeu que a salvação, que o perdão está por meio da graça, aí ele se libertou dessa guerra. A gente tem a necessidade de lamentarmos os pecados que pecamos. Puxa, pequei contra Deus. Só que não será você que vai remover esse pecado de você. É através de Jesus, o que Jesus fez na cruz, uma coisa que ele chama-se graça. Através de Jesus que temos os nossos pecados removidos. A única forma de Jesus entrar em nossa vida e remover esse pecado, arrependimento. Porque veja bem, é mais ou menos assim que funciona. A gente pisa na bola com Deus no domingo. Aí o que a gente faz? Na segunda tem oração, vamos para a oração. Na terça-feira, culto de ensino, vamos no culto de ensino. Na quarta-feira, culto de internação, quinta-feira, tarde da beça, sexta-feira, aquele culto de revelação, aí no sábado, culto dos jovens, aí no domingo, culto da família, aí depois do culto da família, nós achamos, puxa, venci o pecado. Aí que a gente se engana. A gente acha que substituir o arrependimento por atividade religiosa é o suficiente para sermos aceitos por Deus. Esse é o nosso engano. Não é vindo na igreja, não é estando na igreja, não é estando entre irmãos, não é estando em ambiente de culto que nós seremos perdoados por Deus. É o arrependimento. Não é os nossos méritos que traz o perdão. É os méritos de Jesus na cruz, por meio do nosso arrependimento, que alcançaremos o perdão. O problema é que a gente se martiriza. É por isso que nós assistimos pastores cometendo suicídio porque não suporta a carga, mulheres dentro dos seus lares deprimidas, jovens retraídos entrando no mundo da depressão, porque eles ou nós achamos que podemos vencer o pecado com o nosso próprio esforço. Essa luta, a partir desse campo de visão, ela já está perdida. Porque se queremos lutar contra o pecado usando as nossas armas, a gente não vai conseguir. Tem como vencer, não. Uma frase que me veio aqui agora: o arrependimento gera graça. Sim. O pecado não suja Jesus, não suja Jesus, mas o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica. Então, como eu estava dizendo semana passada, existem 3 formas de pecarmos contra Deus. Não há outro jeito de pecar contra Deus. Por atitude, por palavras e por pensamento. Atitudes, exatamente. Palavras
e principalmente pensamentos. Pois é. Vamos lá de novo. Pensamentos. Bom, como eu havia feito um resumo na aula passada sobre essa questão, atitudes nada mais é do que o comportamento, né? O comportamento diz quem eu sou. Não é as suas palavras que me dizem quem você é o seu comportamento. Eu vou descobrir se você é uma pessoa boa a partir das suas atitudes, do seu comportamento, do convívio com você. E essas atitudes, pelo menos as más atitudes, que constituem-se em pecado, é algo visível. É algo visível. Alguém que rouba, uma atitude de roubo. Alguém que mata, uma atitude de homicídio. Alguém que mente, alguém que mentiu, que falou, que produziu uma mentira. Então, atitudes, elas revelam o nosso pecado. Então, podemos pecar contra Deus pela atitude. Por exemplo, eu vou te dar essa coisa. Essa ordem poderia ser invertida? Sim, eu estou colocando aqui aleatoriamente. Amém. Tá? Aleatoriamente. Por exemplo, Davi cometeu uma atitude que fez com que Deus punisse e matasse em Israel, por meio de uma praga, 70 mil pessoas. O que Davi fez? Davi, por conquistar reinos, vencer reis, vencer exércitos, o reino de Israel cresceu sob o governo de Davi. Ou seja, Israel acabou se tornando uma potência nas mãos de Davi. E o que ele fez? Ele ordenou que Joabe, o capitão do seu exército, fizesse um recenseamento do povo. Ele queria números. Eu quero saber a quantidade de pessoas que há no meu governo. Há alguma coisa de errado nisso? Nenhuma. Moisés fez recenseamentos, fez contagem. Agora, existe algo de errado nisso. Primeiro, Deus não mandou Davi fazer isso. Já no caso de Moisés, Deus mandou. Primeiro ponto, Deus não mandou Davi fazer isso. Segundo ponto, Davi, ele mandou fazer essa contagem populacional para engrandecimento próprio. Era como se ele estivesse dizendo: olha, o que eu conquistei, o que o meu governo conquistou, olha a quantidade, olha as fronteiras. E quando Deus percebeu isso no coração de Davi, Deus mandou um anjo com uma espada na mão, e o anjo lançou uma praga em Israel, 70 mil pessoas morreram. Quando o anjo, o início da guerra. Isso, exatamente. Quando Davi viu esse anjo com a espada na mão, ele se ajoelhou e pediu para o anjo passar, e pediu para que o anjo matasse ele, ao invés de continuar a matar o povo. Davi, não, fui eu, mais uma vez. Fui eu, o pecado fui eu que contei, eles são inocentes, mata-me a mim. Aí o anjo do Senhor pediu um sacrifício para Davi. Foi aí que Davi vai até um local, né, Araúna, o campo de Araúna, e ele compra esse campo de Araúna. O proprietário queria dar para Davi. Davi disse: não, eu não posso adquirir algo que não me custe nada. Ele vai, compra aquele campo, faz um altar, reconhece o seu pecado, e naquele local que ele comprou, o campo de Araúna, vai futuramente ser a cidade de Sião. Ser a cidade de Sião. Então Deus fez com que o anjo colocasse a espada na bainha e não continuasse com a matança. Então, aquela atitude arrogante de Davi revelou o seu pecado. Então, o nosso comportamento denuncia o pecado que estamos praticando. Às vezes, querendo ou não, nós somos seres humanos, né? Uma discussão no trânsito, querendo ou não, está lá o cidadão crente xingando o outro motorista,
fecha o carro, já quer partir para cima. São atitudes pecaminosas que não devem ser feitas por um cristão, né? Aliás, se há um dos símbolos do Espírito Santo, é a pomba. Lembra? Quando Jesus ele é batizado, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba desce e pousa sobre Jesus. A Bíblia diz que nós somos até pacificadores. Pacificadores. Né? Olha que coisa interessante. Voltando à questão, um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. E por que a pomba, né, ela passa a ser um símbolo do Espírito Santo? Já percebeu que a pomba não reage a confronto? Se você chegar perto de uma pomba agora, a pomba não vai ter um confronto com você, ela vai sair voando. Essa é uma das características do Espírito Santo. Então, as atitudes denunciam os pecados. Existe também a outra forma de pecarmos contra Deus, com palavras, né? O próprio Jesus ele vai dizer em Mateus 12, que vocês leem em casa, Jesus falando a questão do pecado de blasfêmia, ele vai dizer assim: por suas palavras sereis condenados e também por suas palavras sereis absolvidos. Então podemos pecar com palavras, contra Deus por meio de palavras. Nos escritos de Paulo vai condenar, aliás, nos escritos de Tiago, quando Tiago vai falar da língua, né, para ele orienta para que nós não venhamos ter língua dobre. O que é língua dobre e língua torpe? Né? O que seria língua dobre? Dobre, né? Língua dobre. Pessoas que não sustentam o que disse, ou seja, língua dupla, né? Não consegue segurar o que disse nos bastidores. É uma forma de pecar contra Deus. O que é língua torpe? São pessoas que têm um linguajar chulo. E aqui entra os palavrões, né? As mentiras, palavra torpe, falso testemunho. Paulo ele vai dizer o seguinte, se eu não me engano, na carta aos Coríntios, em uma das cartas aos Coríntios, ele vai dizer assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, é aquela conversa que um cristão não pode participar, se envolver em determinadas conversas. São palavras, e essas palavras, eu disse aqui para vocês, em uma das nossas aulas passadas, que diante do juízo final, no trono branco, vai ser aberto os livros. Eu disse aqui que João ele não cita quais são esses livros que serão abertos, porque ele vai dizer, abrir-se os livros, e depois abrir-se-á o livro da vida. Esses livros João não dá o nome, mas no decorrer da Bíblia nós vamos encontrar esses livros, como o livro dos segredos dos homens, que foi aquele texto de Romanos 2,16, aonde Paulo vai dizer, no dia em que os segredos dos homens serão revelados. Pensamentos, né? Os pensamentos. Mas existe um livro também que será aberto, o livro das palavras. E aí? Por isso que Deus ele é justo. Quando ele for julgar uma pessoa e condenar essa pessoa ao lago de fogo, ele não vai condenar aleatoriamente, ele vai mostrar provas do crime da pessoa. E aí vai abrir seus livros. E um desses livros é o livro das palavras. Ô professor, eu vou, sem querer, mas vamos voltar a isso aí. Mas isso aí é o cristão ou é o ímpio? Porque o ímpio já está condenado. Isso aí é o cristão. Quem comparecer ao juízo final, porque existem dois tribunais na Bíblia, o tribunal de Cristo e o juízo final. Paulo vai falar nesse tribunal de Cristo em aspecto de distribuição de galardão no céu. Lá no céu, quando a igreja for arrebatada, quando a igreja, junto com os mortos que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar e se encontrar com os vivos, nós entrando no céu terá as bodas do Cordeiro,
a grande Santa Ceia, servida pelo próprio Mestre. E após esse período de bodas, nós iremos participar do tribunal de Cristo. O que seria o tribunal de Cristo? Esse irá acontecer no céu. É para justamente premiar, dar os galardões para aqueles que trabalharam na terra, em prol do reino de Deus. Esse é o tribunal de Cristo. O juízo final, cujo a igreja irá participar como promotor, juntamente com Cristo, no trono, esses que comparecerem ao juízo final, eles já estão condenados. O que vai ser ali executado são as provas dos crimes. Porque veja bem, Deus ele é justo. Ele não vai chegar com uma pessoa e te condenar para o inferno. Para que não haja justificativa da parte de quem está sendo acusado, Deus vai mostrar as provas dos crimes. E aí, quem não for arrebatado, quem não for salvo, independente de ímpio ou cristão, estando no juízo final, já está condenado. O que vai ser provado lá é as provas. Por isso que é necessário pedirmos perdão até pelas palavras que falamos, né? Deveríamos ter esse hábito de pedir perdão a Deus, né? De fazermos as orações deprecatórias. Quando você lê lá nos Salmos, oração, né, na epígrafe, oração deprecatórias, são orações pedindo perdão, orações de pedido de perdão. Nós, quando formos orarmos a Deus, é necessário pedir perdão, né, pelos nossos pecados e até mesmo pelos pecados que nós não nos lembramos e que não foram pedidos perdão. Meu Deus, professor, eu estou numa fase que eu já estou pedindo perdão para 2023. E de 1970? Esse aí já está confessado, já. Então, necessariamente, nós devemos pedir perdão e ter esse arrependimento, porque Deus ele nos entende. Às vezes, estamos ali num momento tenso, escapa uma coisa. Não é por Deus entender que Ele não vai considerar aquele pecado. Ele entende porque nós somos seres humanos. Mas tem sim a necessidade de pedir perdão e o arrependimento por aquilo que dissemos. Jesus está dizendo em Mateus 12: por suas palavras vocês serão condenados ou absolvidos. E a terceira forma, por isso que o estudo do pecado, ele é necessário, porque nós pecamos, precisamos entender sobre esse assunto para não pecarmos. E a forma mais cruel de pecarmos contra Deus, por pensamentos. E aqui, quando eu falo de pensamentos, eu falo do nosso mundo. Eu não consigo olhar para você, Edson, e ver o que passa na sua mente, o que você pensa. Só tem um que conhece esse diagnóstico que sabe. Porque veja bem, eu consigo examinar, pastora, a sua atitude. Eu consigo avaliar as suas palavras, porque é algo externo, algo público, algo que é notório, algo que eu vejo. Mas o pensamento é muito cruel. E se eu for fazer um cálculo, né, um cálculo, 80% dos nossos pecados está ligado aos pensamentos. Não é nem tanto pelas ações, pelas palavras. Porque de repente você está ali, fala a palavra, meu Deus, você consegue, mas normalmente os pensamentos. Existem pessoas, como se fosse o fermento. Exatamente, existem pessoas que passam 24 horas lutando contra um mau pensamento. E Paulo, eu sou deles. Nós somos, né? Paulo, em Colossenses, capítulo 1, ele vai nos orientar a igreja de Colossos, a pensarmos nas coisas que são de cima. Tudo que é amável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa consciência, nisso pensares. Ou seja, a Bíblia incentiva a todos nós a buscar os bons pensamentos.
claro, né, tem uma frase de Santo Agostinho que ele diz o seguinte: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir-los que façam sobre nós os seus ninhos. Em outras palavras, o que ele está transmitindo é que ele afirma que nós não podemos impedir que o mau pensamento venha. Às vezes é um insucesso dentro de um casamento, que você vai, olha para a rua, você encontra na tua pessoa aquilo que você desejava dentro de casa. Às vezes você olha para o seu vizinho que tem algo que você não tem e deseja em pensamentos. Então esses pensamentos a gente não consegue detê-los, a gente não tem esse poder de deter esses pensamentos, que eles venham sobre nós. O que a gente pode e temos poder para isso, na autoridade do nome de Jesus, é repreender esses pensamentos, não deixando que eles permaneçam. Eu não sou impedido, eu não tenho como impedir de vir um mau pensamento, mas eu posso impedir que eles continuem. Veio o pensamento, eu não consigo parar, eu não consigo deter esse pensamento, mas eu posso rejeitar esse pensamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu não aceito isso na minha vida. E aí entra aquilo que Paulo vai dizer: foge da aparência, não é do mal, é da aparência do mal. Se eu estou em determinado local, que eu sei que ali vai ter a aparência do mal, eu não tenho que ficar para ver